Tá gravando, né? Tá. Você tem alguma dúvida? Ficou num contexto geral? Alguma dificuldade maior com relação à redação, temas? A minha dificuldade com redação é iniciar, falar, para começar a escrever, e a questão de encaixar bem, sabe? Eu tenho muita dificuldade em deixar o assunto num único foco. Tipo, projeto de texto. Isso, acho que sim, é. Tá bom. A aula hoje é mais uma revisão de tudo que a gente viu, né? Porque a gente teve muitas informações. A última aula, inclusive, foi eu só falando de competência, de pontuação. Seja bem-vindo, viu, Camilo? Foi só eu falando de competência, pontuação, e aí depois teve essa parada aí de férias do cursinho, né? Então é bom a gente rever tudo que a gente viu e ver onde a gente tem mais dificuldade mesmo, falar sobre isso, para ver se a gente consegue encontrar caminhos para solucionar os nossos problemas mais recorrentes, né? Ok. Então, o que a gente viu até agora, né? O que é um texto dissertativo argumentativo, rapidamente relembrando? É um texto que a gente vai ter que expor sobre um ponto de vista, alguma questão que a redação peça, né? Essa questão vai estar ligada com a sociedade brasileira, algum problema que a gente encontre. E aí o objetivo é a gente fazer um recorte desse problema e depois comprovar, né, que esse é um problema grave que afeta a nossa sociedade. A gente vai comprovar de diversas formas, citando pesquisa, citando estudo, ou a gente trazendo alguma ideia de algum filósofo, sociólogo, alguma coisa assim. E aí a gente vai trazer uma proposta de intervenção para solucionar ou amenizar o problema. É basicamente isso. Então a ideia é que a gente vai pegar um recorte, a gente tem que comprovar que isso é um problema, de alguma forma a gente comprova e resolve ele. Essa é a ideia geral do texto, tá? Então, a interpretação do tema, né, foi a nossa... Peraí, começou a chegar gente. Permitir, permitir. E aí, gente, boa tarde para todo mundo aí, sejam bem-vindos. Na aula de hoje a gente está relembrando tudo que a gente viu até agora, tá? E como foi a nossa primeira aula, a gente falou muito sobre a interpretação do tema, né? Aliás, a primeira aula a gente falou sobre a relação com a escrita, mas depois a gente falou sobre a interpretação do tema e como isso é importante para a gente desenvolver a nossa redação. A interpretação do tema ela é primordial, porque se a gente não entender o que a redação está pedindo, a gente vai errar o texto inteiro, tá? Então, quando a gente lê com calma, a gente lê os textos de apoio, e a gente vai especificamente no tema para não correr nenhum risco, tá? Então, por exemplo, é um tema que eu puxo bastante, que é aquele da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu puxo bastante até porque foi o tema que eu fiz quando eu prestei, tá? E fica muito marcado na minha memória. Qual foi um erro muito recorrente, tipo, das pessoas em geral? Foi que eles falaram sobre violência contra a mulher no Brasil. Só que a ideia do tema era a persistência da violência. Então, tudo que está escrito ali importa e tem que ser levado em consideração quando a gente for fazer a interpretação. Por quê? Porque a persistência da violência, ele não está falando só para a gente falar sobre a violência que existe. Ele está falando para gente, ele está afirmando para a gente que essa violência existe e persiste. Ou seja, que tentaram solucionar e não deu certo. Então, a ideia é trazer mais nesse aspecto mesmo. A gente ver por que não está dando certo. Tá bom? É... E uma dica é manter-se atualizado, né? Então, acompanhar sempre as notícias, acompanhar o que está acontecendo no Brasil, principalmente para o Enem, né? O que está acontecendo no Brasil, as questões políticas, questões sociais, projetos sociais e essas grandes questões que a gente vai vendo nos noticiários mesmo, tá bom? A gente vai falar sobre agora, relembrando o que é a tese, né? O
texto dissertativo argumentativo ele vai precisar de um ponto de vista. Ou seja, a gente vai olhar esse problema de um determinado ângulo, tá? Essa opinião bem desenvolvida, deixando claro que tem que ser impessoal, mas o ponto de vista que a gente abordar, ele vai ser a nossa tese, né? Ele vai ser o nosso recorte. A gente vai trazer a nossa visão sobre aquela parte do problema, tá bom? E aí evitar juízo de valor. Então, deixar de lado as suas opiniões políticas, deixar de lado suas opiniões religiosas, tá bom? É para fazer mais um recorte de como aquele problema afeta a sociedade brasileira, tá bom? E aí, como você falou, Bru, da dificuldade de iniciar o texto, né? Essa parte é muito importante, lembrando que a tese vem na introdução. E aí a gente vai, mais ou menos, trazer essa introdução em 3 partes distintas, né? Então a gente vai ter o nosso tópico, que é como a gente inicia o texto, aí a gente vai ter uma contextualização e vamos fechar com a nossa tese, tá? Então, quando a gente vai introduzir, a gente tem muita dificuldade mesmo em como decidir como abordar aquele problema, do que eu vou falar, né? Então é sempre importante, depois que a gente lê todos os textos motivadores, depois que a gente para e pensa um pouco nas ideias, né? E a gente vê o que mais ou menos a gente quer falar sobre aquilo, tá bom? Então, por exemplo, se eu desse um tema que... deixa eu pensar, alguém tem alguma sugestão de tema aí? Minha memória tá fraca, só consigo pensar em um tema só. Alguém? Desigualdade poderia ser, professor? Eu não entendi, desculpa. Desigualdades sociais. Pode ser. E então, se o tema fosse desigualdade social no Brasil, como é que a gente vai abordar esse tema? Ó, a Bru falou a violência policial contra negros. Esse tema teve no Enem mesmo, foi a violência policial contra negros no Brasil. É um tema. É. E como é que a gente, por exemplo, poderia abordar esse tema, né? É porque desigualdade social ficou um pouco meio vago, aí eu não. Mas esse tema mais específico é mais interessante da gente achar exemplos. O que você acha, Bru? Como é que você começaria falando sobre esse tema? Ó, a Camila falou perspectiva histórica. É uma boa, é uma boa. Falando como é o reflexo. Como assim o reflexo, Bru? Pegando esse gancho aí que a Camila falou, é uma boa maneira da gente começar a nossa redação. A gente vai introduzir a nossa redação. O contexto histórico, tá? Então, a gente inicia falando sobre como esse problema existe ou de onde esse problema vem. É uma contextualização. Então, o Enem ele vai afirmar que aquilo é um problema. Como é que a gente começa falando sobre esse problema? Porque ao longo do texto a gente vai ter que desenvolver um recorte sobre esse problema, a gente vai ter que comprovar que a gente está certo, a gente vai ter que resolver. Mas como começar? Então a gente vai para a perspectiva histórica, é uma ótima sacada. A gente começa falando que, por exemplo, a violência policial contra negros no Brasil, ela vem desde o período da escravidão, que a gente pode abordar, por exemplo, sobre a forma como a instituição da polícia foi criada, né? E ela foi criada para ter esse... muito bem, Bru. Perfeito. Então, aí a gente pode começar falando sobre a perspectiva histórica, de onde se originou essa violência policial contra negros no Brasil, tá bom? É uma ótima sacada. Até aqui alguma dúvida, gente? Talvez como descaso do governo com as minorias perpetua. Mas aí a gente estaria falando mais sobre a atuação, como funciona hoje em dia. Em relação à perspectiva histórica, seria mais de origem do problema. Mas dá para falar sobre por que isso se perpetua hoje em dia. Agora, a questão é saber encaixar isso no texto, porque
nos desenvolvimentos provavelmente já vai ter essa ideia, né? Mas não necessariamente é uma perspectiva errada trabalhar esse ponto, viu, Elias? Deixa eu ver se consigo pensar. A gente pode falar sobre como no Brasil de hoje tem essas questões de falta de inclusão, por exemplo, falta de igualdade, falta de projetos públicos que tragam uma igualdade social. Dá para puxar esse gancho, tá bom? Então, continuando aqui, deve conter uma boa introdução, né? Então, o que seria uma boa introdução? É a que a gente deixa bem claro qual é a nossa tese. Então, lembra daquela dica que eu falei para vocês? Deixar sempre no final do parágrafo, lá para a última frase, para ficar fácil de identificar qual é o nosso recorte, porque os corretores vão ter uma demanda muito grande, então eles vão numa correção muito mais automática, então ele já vai buscar no seu texto partes estratégicas para saber daquilo que você está falando, ele tem que entender aquilo bem rápido. Então, deixar bem claro a nossa tese, tá? E identificar o nosso projeto de texto. Então, a Bru falou, antes de todo mundo entrar, que o projeto de texto também era uma das dificuldades dela. Então, como é que a gente consegue pensar projeto de texto de uma maneira bem rápida aqui? O texto ele está todo associado. E como é que a gente faz isso? Vamos lá. Se dentro desse meu problema que eu estou identificando, vamos pegar o tema que vocês falaram aqui, violência policial contra negros. Existe uma lei específica sobre violência policial contra negros? Não existe. Existe uma lei que fala sobre abuso de autoridade, etc, etc e tal. Aí a gente vai começar o nosso texto falando sobre leis. Vamos pegar contexto histórico, vamos falar sobre como começou essa perseguição contra os negros no Brasil. E aí a gente vai desenvolver essa ideia nessa perspectiva de lei. Então, nos desenvolvimentos, a gente vai trazer coisas associadas a leis que foram criadas, que ajudaram a perpetuar essa violência, ou leis que foram criadas que não, hoje em dia, para acabar com essa violência, mas que não estão sendo cumpridas. E aí, na proposta de intervenção, a gente vai puxar um gancho sobre lei. E aí, lembrando assim, se existe uma lei, ela não está sendo cumprida, então é bom melhorar, amplificar essa lei ou o controle sobre ela. E se não existe uma lei, a gente criar. E aí, quem vai criar? Vai ser o Senado, vai ser a Câmara dos Deputados, entendeu? Aí a gente já puxa um projeto de texto todo voltado para essa parte jurídica, para as leis. O que a gente não pode fazer é, por exemplo, ao longo do texto, a gente não citar lei nenhuma. Então, a gente não trabalha lei em contexto histórico. Nos desenvolvimentos, a gente não fala sobre leis que existem, que não existem, que existiram, e etc. E aí, a solução que a gente traz na nossa proposta de intervenção é sobre uma lei. Aí o texto não vai estar associado, entendeu? Como é que a gente vai trazer uma lei que resolva o nosso problema se a gente não mostrou como é que juridicamente isso está funcionando ou não, tá bom? Então a ideia de projeto de texto é isso. E aí lembrando estratégia argumentativa, ou seja, como a gente fala aquilo, que recursos a gente vai usar para poder introduzir os nossos assuntos. Desculpa, tá um barulho horrível de carro aqui, né, gente? Não sei se vocês estão ouvindo, mas enfim. Aí, estratégia argumentativa, então, por exemplo, vou usar um recorte específico para trazer todo aquele problema. Tá? E que recorte seria esse? Vou pegar o... Esqueci o nome. A Lei Universal dos Direitos Humanos, por exemplo. Eu posso usar isso numa contextualização na minha introdução e mostrar que isso no Brasil não está sendo cumprido. E aí eu vou apresentar por que não está sendo cumprido. Aí ao longo do texto eu vou explicando. Tá bom? Deu para entender tudo que eu estava querendo dizer? Alguma dúvida? O que você acha, Bru? Deu para ajudar? Deu para relembrar? Sim, professor. Você tem alguma coisa mais específica sobre projeto de texto, estratégia argumentativa, tese? Acho que nada que eu consiga pensar agora. Tá bom. Deixa eu... Alguém aí tem?
alguma dúvida específica sobre essa parte, que não consegue desenvolver, que tem mais dificuldade? Professor, para fazer uma introdução, eu posso começar com um filme também, abordando um filme? Pode, pode. É uma boa maneira a gente usar filmes, séries. Lógico que tem que estar associado ao tema, né? Então, por exemplo, eu lembro que na época dessa redação, eu era professor, eu era professor e eu estava revisando, aliás, esse tema já tinha acontecido. E aí uma aluna minha falou sobre Brooklyn Nine-Nine. Vocês conhecem essa série? É uma que tem o Terry Não. Crews, é uma de comédia. Então, essa série, para contextualizar para você, Mari, ela é uma série que vai mostrar o dia a dia de uma delegacia de polícia de uma maneira bem humorada, né? Então, é uma comédia, tem vários atores famosos, e é uma comédia bem leve, mas ela vai também evidenciar algumas questões mais profundas. Então, tem uma situação lá que um dos policiais, que é o Terry Crews, que é aquele que fez Júlio de Todo Mundo Odeia o Chris, ele vai sofrer violência policial, né? E muito associado ao racismo. Então ela começou a redação falando dessa série e de como essa série tinha abordado essa questão específica. Então é uma ótima maneira da gente introduzir aquilo que a gente vai falar. Então a gente vai e mostra também um pouco de repertório. É importante a gente trazer coisas não só associadas de uma maneira acadêmica ou jurídica. Então trazer coisas da arte, como filmes, como séries, como peças de teatro, como uma propaganda, talvez, super encaixa. Então sempre vai depender de como a gente vai estar usando, mas isso é uma ótima estratégia argumentativa, tá bom? Então como é que você vai estar usando introduzindo o assunto? Você vai trazer uma série, um filme, alguma coisa assim, um livro. E é sempre importante lembrar que essas coisas mais relacionadas à arte, então séries, filmes, desenhos, animações, é sempre bom a gente trazer na introdução como uma forma de introduzir o assunto e de contextualização. Porque no desenvolvimento a ideia é mais comprovar de maneira concreta um problema, tá bom? Eu respondi bem, Maria? Sim, um exemplo, eu assisti um curta-metragem chamado Estranhos, né? E aí, como a colega falou, do filme, do tema violência policial contra negros, né? Neste caso, eu acredito que encaixaria numa introdução, né? Eu não conheço esse curta-metragem, mas associado ao tema, é sempre bom, é sempre legal trazer, encaixa bem, funciona bem e ajuda bastante a gente a desenvolver a nossa redação, tá? Entendi, obrigada, tá, professor? Nada, imagina. Continuando aqui, então. Não se perca no caminho, né? Atenção ao desenvolvimento. É obrigatório ter 2 ou mais parágrafos no desenvolvimento, isso é primordial, lembra? Eu falei para vocês, aliás, eu e a Vitória, a gente falou, acho que nas primeiras aulas, algumas coisas básicas, né? Então, uma das coisas mais básicas é, se o texto de vocês não tiver vários parágrafos, vocês já vão perder muitos pontos, tá? Porque o corretor ele vai associar aquilo como um texto monobloco, uma monografia. Então, ali vocês já vão perder pontos. Então, qual que é essa ideia dos parágrafos? Porque a gente tem que ter, no mínimo, na nossa redação, 4 parágrafos. Um para introdução, 2 ou mais para desenvolvimento, normalmente 2, e um para conclusão. É obrigatório ter 2 parágrafos, tá? Porque são 2 aspectos do problema que a gente tem que trabalhar. E isso tem que estar visível no texto, por isso 2 parágrafos, tá? E por que 2 ou mais? A gente pode desenvolver vários aspectos daquele problema. Por que eu aconselho sempre a deixar mais ou menos entre 2 ou 3? Porque quando a gente fala demais sobre um assunto, é mais fácil se perder. E a gente tem que trazer problemas que ajudem a gente na redação como um todo e que se liguem na redação como um todo. Se a gente for falar sobre violência policial contra negros no Brasil, tem muitos ganchos que dá para a gente pegar, tá bom? A gente vai falar sobre mau preparo da polícia, a gente pode falar sobre a violência que persiste, a gente pode falar sobre racismo, a gente vai falar sobre a diferença de atuação dentro de uma periferia, dentro de
um bairro nobre, né? E por aí vai. São vários aspectos que a gente pode abordar. Só que se a gente falar de todos eles, é a mesma coisa que a gente não está falando de nenhum. Porque é como se a gente não tivesse uma ideia do problema, a gente só estivesse enumerando fatos, tá bom? É como se fosse um texto jornalístico, a gente estivesse simplesmente falando várias notícias. E a ideia não é a gente noticiar coisas, é a gente comprovar, é a gente argumentar. É por isso que o desenvolvimento tem o nome de argumento, porque a gente está argumentando sobre o problema, né? Então, cada parágrafo deve conter um argumento sobre a tese. Então, se a nossa tese for falar sobre como esse problema persiste ao longo do tempo, porque o racismo está arraigado dentro da nossa... Eu não sei se a palavra é essa, gente, desculpa. Sim, eu faço letras. Não, eu não sou um dicionário. Nossa, arraigado, acho que está errado. Vocês entenderam, né? Vamos falar sobre ele estar dentro da nossa sociedade de uma maneira que não é simples retirar. Então, se essa for a nossa tese, nossos argumentos têm que comprovar a nossa tese. E cada parágrafo de desenvolvimento tem que ter um argumento, mostrando um aspecto por que isso não sai da nossa sociedade. Tá? E aí o projeto de texto é mais ou menos a linha que a gente vai seguir, que vai estar associando todas as partes do texto. Ser coeso, então, basicamente fazer sentido. E os recursos coesivos, é aquilo que a gente falou sobre os conectivos, né? Como a gente interliga o nosso texto, tá bom? E aí é isso, são recursos que auxiliam a manter a sequência lógica e formal de um texto, tá bom? Até aqui algum problema, dúvida, questionamento, anseio? Pelo menos se você disse que está correto, eu vou confiar em você, viu? Porque eu não confio muito em mim, não. Seguindo aqui, a conclusão, uma das partes mais importantes do texto, tá? Que é basicamente uma competência exclusiva, né? É a quinta competência, e a conclusão. Então, é a gente concluir o nosso problema. Só que essa conclusão não tem que ser só vou refletir sobre o problema no geral e... Não, o meu anseio é escrever tudo errado. Estou na faculdade. O que eu já perdi de ponto em trabalho por escrever errado. Por isso que hoje em dia eu revejo meus trabalhos umas 8 vezes. É difícil. Mas vale a pena. Não vou falar mal da educação, não. Voltando para a conclusão, a gente vai ter a intervenção, a proposta de intervenção, tá? Então, a gente vai ter aquela ideia do agente, da ação, do modo, meio como a gente vai trabalhar a solução do nosso problema, a finalidade, para que esse problema serve, detalhar tudo isso em um parágrafo, tá? Então, se a gente está falando sobre violência policial contra negros, a gente foi falar que é um problema histórico, a gente foi falar que existem leis, mas que essas leis não estão sendo cumpridas, e que no passado leis que ajudaram a vigorar essa violência policial. Então, a nossa proposta de intervenção, ela tem que estar associada com lei, tá? E se a gente começar a falar sobre racismo na sociedade, a gente vai falar que aquilo é um preconceito que persiste, e etc. Como é que a gente combate o preconceito? No meu ponto de vista, a maior ferramenta que a gente tem é a educação. Aí eu vou falar na minha proposta de intervenção sobre projetos educacionais, parcerias entre as escolas, os municípios e o governo federal, num projeto de educação, com campanhas que alertem sobre como o racismo persiste. Ou eu posso falar, por exemplo, sobre, dentro do texto, que falta denúncia. Então, não sei se vocês acompanham essas estatísticas, a gente tem canais de denúncia sobre isso, o número de denúncias aumenta, mas a verdade é que menos de 40% desses casos de violência policial são retratados. Aliás, não sei se eu expliquei direito. Esses casos que viram processos representam mais ou menos 40% ou menos de 40% de todos os casos de violência policial na sociedade. Então, o que isso mostra para a gente? Que a gente não está conseguindo usar o sistema para proteger a nossa população. O sistema está com um problema. E a gente vai analisar por que esse sistema está com problema, né? Poxa, se a polícia faz a nossa agressão, como é que a gente vai na delegacia denunciar a polícia? Entenderam? Então, aí tem, por exemplo, os canais de corregedoria, projeto político,
Aí tem aquelas questões, por exemplo, das câmeras. Agora a Polícia Militar do Estado de São Paulo também usa as câmeras, né, nas abordagens. E se vocês viram o reflexo disso, caíram 80% do número de mortes feitos pela Polícia Militar. Deram para entender a violência diminui porque eles estão sendo gravados. Então, aí já não é nenhuma questão política que eu estou fazendo uma propaganda política contra a polícia. É um número que mostra que, como eles estão gravando a ação, a violência em si diminui. O índice de violência diminui. Porque vão poder provar que ele está cometendo atos de abuso de autoridade. Tá bom? Deixa eu ver o que mais da proposta de intervenção dá para falar. Essa é uma proposta de intervenção, obviamente, esses problemas eles vão ser muito complexos, eles vêm de muito tempo, eles são muito grandes, então não é simples acabar com eles. Tá? Então não necessariamente a gente consegue resolver esse problema. Então é importante a gente amenizar, e a gente achar uma solução que diminua esse problema. Então, por exemplo, essa das câmeras, né? Elas solucionaram o problema, a violência policial contra negros no Brasil acabou? Não. Mas ela diminuiu, amenizou o problema. Então, se essa fosse uma proposta de intervenção na época, teria funcionado, tá bom? E imaginação, né? Então, lembrando de não fugir do tema, de ser racional, então de não trazer uma solução que não seja aplicável, mas imaginar, trazer o repertório de vocês e deixar a imaginação de vocês fluir. Como vocês acabariam com esse problema, se vocês tiverem a oportunidade de solucionar o problema, tá bom? Até aí alguma dúvida? Vou seguindo aqui. E como é que a gente vai ser avaliado no Enem, né? A gente vai ter as competências. Eu falei, na última aula que a gente teve, eu falei das competências, né? Então, falei sobre pontuação, etc. Então, para não ficar nisso muito maçante, né, de competência, vamos só relembrar rapidinho. A competência 1 vai falar sobre a modalidade de escrita formal da língua portuguesa, ou seja, escrever gramaticalmente correto, tá? A competência 2 vai compreender a proposta de redação, aplicar conceitos em várias áreas do conhecimento. Então, está bem aqui associado, tanto a competência 1 quanto a competência 2, a projeto de texto, tá? Então, só que a competência 2 está mais associado, por exemplo, àquilo que a Maria falou, de trazer uma série, um filme, na introdução. É um repertório a mais. Eu trouxe algo fora do normal, eu trouxe algo da minha vivência, eu trouxe um filme que eu vi, uma série que eu vi, um livro que eu li, tá? Coisas não relacionadas somente a um problema social, então coisas de várias áreas do conhecimento. E a arte, por exemplo, é uma área de conhecimento, tá? Então, competência 3. Selecionar, organizar, interpretar as informações, fatos, opiniões e argumentos. Então, basicamente, a 3 o nosso texto, ele está bem estruturado. Então, por exemplo, a nossa tese está na introdução, os nossos argumentos estarem nos desenvolvimentos, eles fazerem sentido entre si, eles estarem conectados. Então, por exemplo, eu vou trazer uma notícia do jornal no desenvolvimento. Para comprovar aquilo que eu estou falando, ela tem que ajudar. Então, não adianta eu só colocar uma informação lá que ela não contribua para o meu texto. Então, é só mais uma informação que está lá enchendo o texto. Ela não está me ajudando a comprovar aquilo que eu estou falando. Tá bom? Competência 4, né? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Então, é aquilo de muito associado à conectiva, a forma como a gente liga o nosso texto, como a gente inicia parágrafo, como a gente inicia período, tá? Então, tem aquele lance das tabelas de conectivos, que ajuda bastante. Então, se vocês forem dar uma olhada, não se prender naquilo, tá? Mas saber que é necessário usar. Então, é bom conhecer alguns, porque vão te ajudar. E a competência, assim como a gente falou, uma proposta de intervenção na conclusão que respeite os direitos humanos. Não adianta, por exemplo, eu trazer violência policial contra negros no Brasil, a solução seja exterminar a polícia militar. Vocês não podem matar os policiais, tá? Essa não pode ser uma proposta de intervenção. E é isso. Revi bem rápido, a gente está com só mais 10 minutinhos de aula. Eu acho que não vai dar tempo de eu passar o videozinho para vocês que a Vi separou. Então, a proposta para a gente analisar hoje é o aumento do número de profissionais freelancer no Brasil. Tá? Então, o que é essa ideia o que é profissional freelancer? Só para vocês não ficarem perdidos. É aquele que trabalha por conta própria.
Então, isso de uberização do trabalho. É aquilo de, por exemplo, tradutores. Só um minutinho, gente. Minha cachorra queria sair daqui. Profissional freelance é aquele que trabalha por conta própria. Então, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham com tradução de texto. E eles são freelance, eles não são contratados da empresa, eles não têm contrato, eles não têm direito trabalhista, eles não têm carga horária, eles não têm nada. Eles simplesmente recebem um texto, uma demanda de texto, eles têm que traduzir. Às vezes, num dia bom, eles recebem 5, 6 textos. Então, se mantiver isso, ao longo do mês dá para fazer uma grana boa. Mas tem dia que eles simplesmente não têm texto. Então, esse é o problema, eles não têm garantia de trabalho. Tá? Eles trabalham por demanda. E aí eles não vão ter direito trabalhista. Tá? Então eles não vão ter férias, eles não vão ter horário de almoço. Então, basicamente, se chegou 6 textos, você tem que fazer os 6 textos. E se não der tempo, se forem textos longos, problema seu, você tem que se virar. Você não tem direitos aqui garantidos, tá bom? Então é essa a ideia da gente analisar o que é profissional freelancer no Brasil. É aquele que trabalha de acordo com a demanda, por necessidade e que não tem segurança no trabalho. Então, por exemplo, se um amigo meu tradutor, ele machucar, quebrou a perna, foi parar no hospital, ficou 3, 4 dias sem trabalhar, ele vai receber? Não. Ele vai ter licença médica? Não. Ele vai ter plano de saúde? Não. Tá bom? Então essa é a ideia que é pra a gente ter do que é um profissional freelancer, tá bom? Aí, tem aqui os slides que eu vou disponibilizar para vocês, os textos sugeridos. Eu vou colocar esses links aqui no chat para vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui é um vídeo que a Vi pegou lá no YouTube, tá? Eu acho. Vou mandar para vocês aqui no chat os links. Ela achou que é uma boa vocês verem esses vídeos, tá bom? Que é interessante, vai ajudar vocês com o tema, tá? Como a gente só tem mais 5 minutinhos de aula aqui, alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida, um questionamento, alguma dificuldade, alguma coisa com relação à aula que não ficou claro? Não, gente? Ninguém? Eu vou, então, encerrar a gravação. Espera aí, só um instante.